Olá a todos, bem-vindos à aula 3 do curso Iniciante de Desenvolvimento de Jogos aqui na Unity. E hoje a gente vai estar criando o Game Manager, que ele vai ter a responsabilidade de controlar a gestão de coleta de moedas e algumas regras do jogo de forma geral. Então a gente vai tirar essa responsabilidade do jogador, do Player Controller, e vamos adicionar no Game Manager. Outro ponto de se comentar também, no Game Manager a gente vai usar uma design pattern muito conhecida, que é a Singleton. A gente vai usar Singleton para a gente ter um ponto de acesso global a esse objeto. Então a gente vai ter uma instância dessa classe para o jogo inteiro, né? Para essa cena inteira aqui. Bom, vamos aqui na pasta scripts, vamos criar aqui, botão direito, create, C# script. Vamos criar com o nome de Game Manager. Vamos deixar compilar aqui inicialmente. Vamos clicar aqui na hierarquia, no botão direito, create empty. Vamos criar com o nome de Game Manager. Poderia aqui ser outro nome, mas eu vou deixar o mesmo nome do script. Vou zerar as posições aqui. Isso aqui não é obrigatório, mas eu estou fazendo aqui por questão de costume mesmo. Vou arrastar esse Game Manager pro Game Object. Teria como eu clicar em Add Component, digitar Game Manager e adicionar também. E vamos abrir o Game Manager, 2 cliques nele. Bom, aqui a gente vai criar a primeira coisa. Deixa eu dar um zoom aqui. Acho que assim fica bem interessante. A primeira coisa, vamos remover esses comentários, que não tem necessidade. E o outro ponto, vamos criar aqui o Singleton. Vamos criar uma variável public, que vai ser estática, do tipo Game Manager, vai se chamar instance. O valor dela inicial vai ser nulo. Aqui, a gente vai criar um novo método chamado awake. Ele é um método da Unity já, ele executa antes do start. Então, quando a gente executa o jogo, no primeiro instante ele executa o awake, depois ele executa o start. De forma geral seria isso. E aqui a gente vai fazer o seguinte: instance é igual a this. Basicamente isso. Então, quando iniciar o jogo, essa variável aqui vai ter a instância atual da classe Game Manager. Aí aqui dentro, vamos criar alguns métodos. Aqui no final pode ser, vai ser public void collect coin. Aí aqui a gente vai passar o coin object, essa coisa que a gente criou na aula passada. Aqui a gente vai criar uma variável, vai ser uma private mesmo, não tem problema. Private int coins, ela vai começar com o valor de 0. E aí aqui dentro a gente incrementa coins e a gente vai destruir o coin object. Isso. Aí aqui dentro a gente vai no Explorer. A intenção aqui é abrir o Player Controller. A gente vai remover toda a questão aqui da variável coins, do método collect coin. Vamos remover porque não é mais responsabilidade do Player Controller. E aí aqui dentro a gente vai chamar a classe Game Manager.instance.collect coin. Então aqui a gente já tem
a separação das responsabilidades. E para a gente visualizar se isso aqui está funcionando, ao invés da gente usar um print, vamos usar agora a própria HUD. Vamos criar um texto na tela e colocar essa informação. Aqui eu poderia criar um script chamado UI Manager, mas nesse caso eu vou deixar toda essa responsabilidade de questão de renderização, a parte da HUD, a parte do estado do jogo, tudo eu vou deixar dentro do Game Manager. Mas seria melhor criar um UI Manager ou um HUD Manager, mas nesse caso vamos deixar assim. Aí, para a gente criar algo na tela textual, eu vou deixar aqui na Game para visualizar. Eu vou clicar em Game Object, vou clicar em UI e, para ficar mais simples, eu vou usar um texto normal. Eu não vou usar um Text Mesh Pro, que é um pacote externo que é muito bom mesmo. Mas eu vou usar aqui o texto padrão da Unity, que vai servir para a gente. UI Text. Ó, vocês viram que aqui ó, ele pede até para renomear o objeto que eu acabei de adicionar e já está aparecendo na tela. Eu vou chamar isso aqui de Coin Amount. E eu vou adicionar ele aqui no topo da tela. Eu coloco o pivô dele aqui, a âncora dele aqui. E vou zerar o vou zerar o X e o Y. Vocês vão ver que ele não apareceu mais. Vamos aqui em Sim, dá 2 cliques em Coin Amount. Olha, ele está para fora da tela. Vamos botar o pivô 1. Não seria 1, seria menos 1? Acho que sim, né? Opa, seria 0,5 eu acho. Ou 1 aqui, deixa eu ver uma coisa. Não, então seria 0. Isso. Aqui. Isso. Então o pivô em X seria 0 e o pivô em Y seria 1. Aí a gente pode zerar aqui as posições. Mas nesse caso está muito grudado, então eu vou botar 5, vou botar 10 e aqui 10 também. Opa, menos 10. Aí aqui a gente pode botar o texto em português mesmo, vamos lá, moedas. E a gente bota aqui um valor aleatório, qualquer valor, porque isso aqui não vai importar muito. Vou aumentar o tamanho do texto para 250. E aí aqui a gente aumenta a fonte. Vou colocar uma cor. Eu acho que por enquanto tem que botar preto mesmo. Vamos deixar assim. Bold. Isso, pode ser assim mesmo. Não está muito bonito, mas não tem problema. Bom, agora no Game Manager, a gente vai criar, no caso, aqui, uma variável que vai ter um atributo aqui, serialize field, private, text, coin text. Vocês vão ver que esse text aqui não existe agora, né? Porque a gente tem que importar a dependência. Então, para a gente importar, vai ser using Unity Engine.y. Com isso, importando essa namespace, ele já vai encontrar aqui o text. No coinText, a gente vai fazer o seguinte. Teria duas formas da gente pegar e exibir o texto na tela. A primeira forma seria colocar no método update para que a todo frame ele atualize o texto e coloque a quantidade de coins. Isso não é interessante porque se a gente tem como eliminar essa necessidade, essa questão de adicionar algo no update para ficar, porque o update ele executa cada frame, né? Então,
a gente não teria necessidade. Se a gente puder eliminar essa necessidade e colocar num método específico para ele, somente quando atualizar aquela variável específica, ele atualizar o texto, é melhor. Então, a única função que manipula o coins é o collect coin. Toda vez que a gente colide o objeto coin, ele incrementa o coins. E com isso seria interessante a gente atualizar o texto. Então só atualizaria o texto quando colidir com uma moeda. Então seria muito mais performático do que colocar no método update. Então aqui dentro a gente vai colocar coin text.text igual, vamos aqui, moedas, dois pontos. Deixa eu fazer de uma forma diferente. Aqui. Aí a gente bota coins. Então, toda vez que a gente coletar, ele incrementa o coins, atualiza o texto e destrói o objeto. Vamos ver como é que ficou. Eu vou eliminar esse objeto teste aqui, porque foi realmente um teste da aula passada. E vou adicionar mais algumas moedas aqui de forma manual. Tá aqui uma. E essa aqui também. Deixa eu botar aqui. Vamos dar um play. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que ele está 999, porque é o texto padrão. Vamos corrigir isso. Vamos criar um método que atualize a quantidade de... Enfim, que faça essa manipulação do texto aqui, porque a gente vai ter que chamar isso aqui do método start. Então, se a gente criar um método, a gente vai encapsular isso aqui no método e aí a gente chama em dois lugares, porque os dois lugares precisam da mesma coisa. Criar um private mesmo, void refresh coin text. Com isso a gente tira isso aqui e vai colocar dentro desse método. E aqui a gente chama ele refresh coin text. E aí aqui no método start a gente faz a mesma coisa. Vamos chamar o método. Vamos dar play. Ó, continua a mesma coisa e vocês podem reparar que deu um erro aqui, ó, no script que a gente criou. Por quê? A gente esqueceu de aqui no Game Manager relacionar esse objeto. Então a gente vai arrastar esse coin amount para essa variável chamada coinText, que é do tipo text, então ela deixa eu colocar aqui dentro. E agora vai. Deixa eu salvar aqui o projeto. Ó, vocês estão vendo que atualizou o texto, moedas está 0. E se eu andar com o jogador aqui, coletar as moedas, ele vai atualizar o texto. E aqui ficou ótimo. O que a gente pode fazer para melhorar, acredito eu, seria aumentar essa fonte. Eu acho que está muito pequena ainda. Para isso eu preciso aumentar o objeto. Opa, eu tenho que aumentar a altura também. Deixa eu ver até onde é o limite do texto. Aqui tá bom. Moedas. Eu acho que assim tá bom. Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui. Deixa eu botar uns 5, 10. Acho que aqui tá melhor. Bom, só uma perfumaria aqui, né, pra gente ajustar o texto. Bom, eu acho que um bônus para essa aula, que seria bem interessante, seria justamente colocar um som para quando a gente coletar uma moeda. Acho que seria algo bem interessante. Para isso, tem um site muito interessante, que ele é gratuito, que eu vou deixar aí nos comentários, que é o SFXR. Ele é um
uma aplicação que foi desenvolvida para um campeonato de jogos indie, uma Game Jam, que era uma aplicação para criar sons 8 bits, 16 bits, de coisas comuns, tipo de pular, de pegar moeda, de tiro, de power-up, coisas do tipo. Então já tem algumas configurações aqui. A gente pode selecionar alguma aqui, ó, tipo Pick Up Coin, clicar uma vez. Deixa eu só baixar o som, para não deixar ninguém surdo. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Não estou encontrando a opção aqui. Mas enfim, eu vou diminuir o ganho, mais fácil. Vai ficar bem baixinho. Achei interessante. Bom, gostei desse som. Então eu vou fazer o download dele. Aqui. Vamos na pasta do jogo, que é curso iniciante Unity, Assets. Aqui dentro de Assets eu vou criar uma pasta chamada Sounds. E aqui dentro eu vou dar esse nome mesmo, Pickup Coin, e vou salvar. Com isso, ele já criou aqui a pasta Sounds e colocou o som. Já importou certinho. E aqui no nosso player, a gente vai fazer o seguinte. Vamos adicionar um novo componente chamado Audio Source. Dentro dele vamos fazer algumas configurações. Vamos tirar o Play On Wake. E vamos baixar um pouco o som aqui. E vamos fazer um teste para não ficar muito alto. Então 0.3. Inclusive a Unity ela tem a questão de som 3D para dar aquela noção de profundidade, que trocou de lado e tal, que é no Spatial Blender aqui, que por padrão é em 2D, mas daria de colocar 3D, daria de fazer um jogo 2D com som 3D. Eu já fiz e é bem interessante. Bom, dentro do player, então, script player, eu vou criar uma outra variável, serialize field, né? Private, audio clip, que seria o som propriamente, vai ser aqui, nesse caso, vamos pensar. Eu acho que essa responsabilidade, é bom que a gente vai desenvolvendo o jogo e vai pensando direito, né? Essa responsabilidade seria do Game Manager. Então, vamos pensar aqui. Dentro do Game Manager, vamos fazer o seguinte. Vamos criar essa variável com áudio do tipo audio clip, que vai ser o pickup coin áudio. E a gente precisa fazer referência a um audio source, porque além do audio clip a gente precisa do audio source, que é a fonte que vai tocar o áudio mesmo, é o componente que vai tocar o áudio. Que vai ser vou chamar de audio source mesmo. E aí na hora que a gente coletar a moeda, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o audio source, eu vou ponto clip, eu vou passar para ele qual o áudio que a gente quer tocar, que é o pickup coin áudio. E vou dar play nesse áudio. Ok, então ele passou esse áudio para o determinado audio source que vai tocar o som, e aqui no play ele propriamente vai executar o áudio. Eu acho mais interessante deixar essa responsabilidade pro Game Manager. Então aqui, vamos remover o audio source do player por enquanto. Aqui no Game Manager, vamos adicionar um audio source. Fazer a mesma configuração. Tirar o Play On Wake, botar o volume em 0.3. E vamos pegar esse audio source e arrastar para o variável audio source.
E vamos pegar esse som e arrastar para a variável pica-canha áudio. Quando a gente der play, vocês vão ver que o nosso jogo está melhor. Ó, eu coletei o objeto, eu coletei a moeda e ele tocou no som. Viu que interessante? Então tivemos nessa aula um bônus, que é a questão de tocar um som quando a gente coletar uma moeda, por exemplo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um abraço a todos.